Vera Vieira, que está escrevendo esse livro, As Empresas nas Mídias Sociais. É um momento muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Nós acabamos de falar o quanto é gostoso compartilhar conhecimento e eu tenho esse privilégio hoje de fazer isso aqui com vocês. Bem-vindos, fiquem realmente à vontade para participar, para fazer as suas colocações durante as apresentações e, embora nós teremos também um espaço para isso mais ao final, mas nada impede que no decorrer da apresentação vocês também possam dar suas contribuições, tá? Então, as redes sociais, né, elas passaram a me interessar muito quando nós pensamos no contexto empresarial, porque a Customer Insight é uma empresa que dá assessoria para empresas dos mais variados segmentos de mercado, e aí quando a gente começou a ver essa movimentação toda, e as empresas não sabiam muito bem o que fazer, elas ficavam em dúvida, porque num princípio parecia ser alguma coisa que era voltada para lazer, só que em pouco tempo as empresas começaram a perceber que ali estava uma audiência, né? Essa audiência é uma audiência valorosa e que passou a ser disputada realmente de uma maneira muito especial, e hoje já está respondendo, vocês vão ver alguns números sobre isso. Então, hoje a gente trata a mídia social realmente como uma nova mídia, né? Uma nova forma de falar com o seu público, falar com o consumidor, falar com os clientes, só que é uma mídia diferente, né? Uma mídia que não é igual às outras mídias, né? Ela tem as suas especificidades, porque diversos pensadores colocam que ela é uma mistura entre prazer, emoção, misturado com informação, né? Então as pessoas buscam ali, sobretudo, o entretenimento. Aí o que tem a ver com o meio empresarial? O que o meio empresarial está fazendo no meio das redes sociais, né? Então, isso me interessou muito, como eu trabalho com isso, estudando relacionamento empresa-cliente já há bastante tempo. Nós sempre ajudávamos as empresas a montar centrais de atendimento para falar com o cliente por telefone, para se comunicar melhor pessoalmente. De repente tem esse outro jeito aí de falar e ao mesmo tempo as empresas estavam completamente perdidas, como ainda hoje eu tenho a impressão que muitas ainda estão engatinhando, né? Um processo que no livro vocês vão poder ver um pouco mais de detalhe, essa parte, né, de história, enfim. Mas é uma realidade, é uma nova mídia e essa mídia ela tem os seus detalhes, né? Então vamos ver um pouquinho. Aqui tem algumas frases e fatos que eu gosto bastante que falam assim: o homem cria a tecnologia e a tecnologia recria o homem. Então nós somos produtos dessa tecnologia, de certa forma, nós somos transformados por essa tecnologia, como disse o pessoal fala, MC Luhran, né? O McLuhan, que é um grande pensador da área de comunicação. E essa outra também eu gosto muito, que ele fala assim: o novo é sempre construído a partir do velho. Ou melhor, o que as pessoas veem do novo é sempre a coisa velha no espelho retrovisor. O futuro do futuro é o presente. E é isso que amedronta as pessoas, né? Essa é uma frase que eu gosto muito, porque a gente vê falar e presencia coisas que aparentemente são novas, mas que não são novas, né? Porque desde a era agrícola, os fazendeiros, os donos de terra já se juntavam em redes para vender as suas produções. Então, são coisas que já existem há muito tempo. Mas vai mudando o quê? Na opinião de vocês, o que vai mudando? Vai mudando o formato, o modo, o momento, não é? Porque a sociedade está em constante mudação. Mas a essência das trocas, da rede, do falar, do boca a boca, inclusive na parte de trás do livro tem uma foto lá, no boca a boca, as pessoas falando, fazendo fofoca. Então tudo isso sempre existiu. Só que hoje ele é intermediado por uma outra mídia que faz uma diferenciação, né? E aí vamos para os dados atuais, né? O último estudo da Universal McLuhan mostrou que estão ocorrendo por dia 1,5 bilhão de interações nas redes sociais. Isso está mudando todo dia, já deve estar 2 bilhões, que muda assim do dia para a noite, né? Então, é algo que a gente tem que parar e pensar e analisar e ver em que contexto a gente está vivendo. Eu, particularmente, me interesso sempre pelo consumidor, pelo relacionamento, que é nosso foco sempre maior de interesse, né? Porque a gente está lidando com
que a gente chama de consumidor social, né? É um consumidor que tem hoje algumas características, né? Então ele lê, cria críticas a produtos e publica opiniões sobre eles nas redes sociais. Ele utiliza canais online e novas ferramentas de comunicação de uma maneira global. Ele também confia em recomendações que são feitas online por amigos reais, virtuais, em relação aos produtos. Tende a comprar mais online do que offline. Espera um novo tipo de experiência com as marcas, tanto offline quanto online. Então, hoje a gente fala muito em marketing experience, né? Que é a experiência do cliente. O cliente quer ter uma experiência. Então, esse novo consumidor social também quer ter uma experiência com a marca que ele está se relacionando. Então, é perfil, no mínimo, desafiador, né? As empresas precisam realmente aprender a conhecer. E aí, nesse contexto, as empresas precisam contar com o quê? Com pessoas preparadas, com recursos humanos preparados. Hoje já existe, né, Bruno, aquele cargo que chama analista de mídias sociais. É um cargo novo, que se você for ver, quanto tempo criaram esse cargo? Uns 3 anos. Né? Eu dei uma aula, acho que faz uns 2 anos, estavam criando esse cargo. Então, tudo está mudando, o mundo está mudando e novas funções estão sendo criadas. Agora, essa é uma frase que eu gosto muito, que é do Paulo Galvez, que é um psiquiatra e consultor organizacional. Ele diz assim: o ser humano é razão entre sucesso e falência de qualquer negócio. No entanto, ele não vem acompanhado de manual de instruções, nem sempre oferece garantia que é uma máquina misteriosa. E é mesmo. Só que é desse cara que depende o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Então o que a gente tem que fazer? O quê? Correr atrás, tentar entender, tentar conhecer, buscar ferramentas mesmo, porque se não fizer isso, a empresa vai perder o trem da história. Então vamos ajudar, né? Então a gente que está aí em consultoria temos a missão de ajudar a entender esses contextos e facilitar aí o trabalho. Então, tem o que a gente chama de tripé do sucesso no social marketing, né? No marketing das mídias sociais, que são com 3 Cs, representado por 3 Cs. Precisa ter conteúdo, ou seja, sem conteúdo ninguém vai se interessar em ver o que você escreve. Precisa ter coerência, claro, se eu falo uma coisa nessa mídia, eu tenho que falar a mesma coisa na outra mídia, porque senão eu estou falando ali fala uma coisa, aqui fala outra coisa. Tem que ter coerência. E tem que ter consistente, né? Tem que ser consistente, aquilo que a pessoa está vendo tem que agregar realmente valor. Então esses 3 Cs são os Cs das campanhas mais bem sucedidas que a gente visualiza nas mídias sociais. Só vou abrir um parênteses. O livro, nós fazemos uma análise das mídias sociais como um todo e depois eu apresento o estudo de caso. E aqui eu estou falando genericamente sobre as várias mídias, depois eu falo o estudo de caso. Ele consistiu no estudo sobre a comunicação empresa-consumidor dentro da rede social Facebook. Então nós pegamos as 10 empresas que tinham os maiores fanpages dentro do Facebook e analisamos. Inicialmente começou com um estudo exploratório, né? Eu, como uma pesquisadora do mestrado na Casper Libero, comecei a analisar para ver o que estava acontecendo e tal. E aí eu comecei a perceber que aquilo era maior do que eu poderia dar conta. E eu precisei realmente contar com a ajuda de uma ferramenta que veio a seguir, e daí tomamos a decisão de usar o software. Porque no primeiro momento, o que eu fazia? Eu escrevia para as empresas, para as 10 maiores, me fazendo passar por consumidora. Primeiro eu era pesquisadora, ninguém respondia nada. Aí depois eu era uma consumidora, melhorou um pouquinho. Primeiro 10% só respondeu, segundo 20% respondeu. Falei, pô, desse jeito eu não consegui números, eu não consegui analisar absolutamente nada. Então partimos para uma monitoração mais efetiva, aí sim, com o power, né, da ferramenta, a gente conseguiu saber tudo o que estava acontecendo em 10 redes, né, 10 perfis, num único dia. E agora, para terminar, o que a gente chama de 6 Bs do social marketing, né, para você ter sucesso. Então, começar com, né, B de B, né? Então, be generous, ou seja generoso, ser honesto, eu vou comentar cada um, estar presente, ser relevante,
ser holístico e ser você. Começando com ser generoso. Então, com os compartilhamentos, com a informação que você dá, realmente procurar prover a informação da melhor maneira possível, sabendo que as pessoas gostam. Por exemplo, se você é perito numa área, compartilha a informação, compartilha o conhecimento, isso vai gerar novos compartilhamentos e as pessoas vão ficar felizes. Ser honesto, né? Então, assim, se as pessoas percebem que há uma autenticidade, elas passam a respeitar. E o contrário é verdadeiro. Se elas se sentem manipuladas, se elas percebem que a presença da sua empresa é oportunista, que só quer receber e não quer dar, as pessoas vão parar, como diz os meninos, né? Vai bloquear você e não vai querer mais ver nada. Estar presente. Então, de nada adianta eu ter um perfil e abandonar. Então, eu tenho que cuidar, estar presente, manter. Por isso que eu digo, se a empresa não está preparada, ela tem que se preparar, porque dá trabalho, né? Ter e abandonar, né? Seduz e abandona não dá certo, tem que manter o contato. Depois que ele gostou, ele quer manter ali o contato. Ser relevante, não é? Nós falamos lá dos 3 Cs, né? Lembra dos 3 Cs, que é conteúdo, o que é mesmo? Lembra? Mania de professor, isso aqui. Conteúdo, consistência e coerência, é isso mesmo. Então tem que ter para que você consiga se destacar. E por fim, ser holístico, né? Ou seja, misturar de tudo um pouco, lembrar que as redes sociais elas vão além da lógica, elas vão para a emoção, elas vão para a alegria, elas vão para o entretenimento e usar tudo isso junto. Uma plataforma, basicamente, o que é? É um robô que fica monitorando essas mídias 24 horas por dia, 7 dias por semana, capturando posts. Então, hoje, se você falar das Casas Bahia, por exemplo, né, o nosso software consegue capturar no Twitter de minuto a minuto esse post e jogar para dentro da base. Eu tentei trazer esse conhecimento, né, que ainda não é muito aprofundado no Brasil, para discussão e desenvolver esse artigo que foi utilizado no livro da Vera. E aí o objetivo foi apresentar não só o que é o AstroTurf, mas também estudos, né, casos que ocorrem hoje em dia na internet, principalmente no foro político, né, no foro corporativo e também, por que não, civil. Menor, de você talvez não usar a estratégia correta, de você usar às vezes um pacote disseminatório que às vezes é ruim, né? Então, quando a gente pega uma grande onda de demandas, uma grande onda de tendência, a gente pode pegar essa onda também como um barco, mas tem que ter uma personalização muito grande. Não dá para a gente pegar, por exemplo, hoje que é o conceito de storytelling. Dá para usar? Claro que dá, né? Dá para usar para aldeias infantis SOS? Claro que dá. Dá para a gente trabalhar com o conceito de antropomorfização? Dá, ou seja, dar uma cara, uma personalidade. Então, tem várias possibilidades para isso, né? Mas é importante a gente entender que isso custa caro, porque você precisa ter pessoas com dedicação bastante significativa para isso. Do contrário, você vai colocar aquele estagiário que vai fazer análise de ROI e tal, e que é uma análise, obviamente, pouco confiável, com todo respeito aos estagiários, é claro, né?